Ok. Eh, Boa tarde, senhores. Estamos iniciando o Inesc Conecta, a quarta edição do Inesc Conecta, no seu quarto ciclo, na semana de 3/7 de 2025. O Inesc Conecta, resumidamente, é uma edição que nós fazemos periodicamente, né, para mostrar mostrar aos nossos associados, aos nossos pesquisadores próximos, a possibilidade de formarmos consórcios, formarmos equipes para, eventualmente, fazermos chamadas e projetos. Então, o Conecta vai se desenvolver da seguinte forma. Inicialmente, eu faço uma abertura e depois eu passo ao colega Gabriel Bolacel para que ele faça mostrando as chamadas sinteticamente, evidentemente, e depois, no final, eu faço o fechamento. Então, a previsão nossa de conversa aqui seria mais ou menos de 30 minutos, ou um pouquinho mais, não muito mais. Bem, iniciando então o Inesc Brasil, eu peço licença aos colegas que já participam efetivamente aqui do Inesc Conecta e já sabem como funcionam, mas eu tenho que repetir sempre porque às vezes nós temos colegas novos, pesquisadores novos que estão vindo aqui pela primeira vez, né? E devem conhecer um pouquinho mais sobre o Inesc Brasil. O que eu vou falar aqui é bastante sintético, né? E aquelas pessoas que não têm um conhecimento mais aprofundado do Inesc Brasil devem procurar as nossas equipes, dar uma olhada nos nossos vídeos, nós temos bastante material, e nos procurar que nós faremos uma apresentação mais apurada, né? Para que possa ter um pouco mais de conhecimento. O Inesc Brasil, ele é uma ICT privada sem fins lucrativos, e é importante que eu sempre enfatizo que ele é pertencente às universidades brasileiras, aos institutos brasileiros. Então, ele é uma ICT que, na verdade, pertence às universidades, às instituições de ensino brasileiro. E aqui nós temos um quadro onde nós temos algumas associadas e nós temos alguns tipos de associados. Nós temos associados, temos conveniados e temos sócios fundadores. Sócios fundadores são aquelas universidades que começaram desde o início da apresentação. Permitam-me, colegas, que eu me apresente. Eu sou o professor Hermes Irineu Delmônigo, eu sou professor da UTFPR no Departamento Acadêmico de Eletrônica em Curitiba, na fria Curitiba, né? Imagino que vocês já devem saber que aqui está muito frio. E vou falar para vocês, então, algo sobre o Inesc Brasil de maneira sintética. Vamos lá. Antes disso, nós temos alguns convidados aqui. Normalmente, os ciclos do Inesc Conecta, nós temos alguns convidados pontuais, o que não impede que outros colegas de outras instituições possam participar. Ele é aberto para todas as instituições, mas existem alguns casos que a gente enfatiza algumas universidades, alguns institutos. Então, aqui nós temos a UDESC, que é do estado de Santa Catarina, nós temos a Universidade Federal do Amazonas, temos o Instituto ITEGAM, né? Temos a Federal de Juiz de Fora, a Unisanta e a Universidade Federal do Alagoas. Sintam-se todos acolhidos. Os colegas dessas universidades e das demais que estão participando aqui nesse ponto. O Inesc PID Brasil é uma rede transatlântica. O que nos chama a atenção é que nós podemos, nessa rede transatlântica, poder fechar consórcios, fechar comunidades em países da América Latina, países da Europa, sobretudo também países da África, e nesse desenvolvimento do bem social, o que é a ciência, trazendo projetos de P&D que têm ênfase em resolução de problemas e também extração de ciência desses pontos. O Inesc Brasil está nas áreas de negócio, energia elétrica, meio ambiente, né, inovação, agronegócio e floresta. Aqui no Brasil, agronegócio e floresta é algo muito importante porque é uma rede muito avançada e nós do Inesc Brasil estamos por dentro e temos um banco de dados com todas essas expertises Brasil afora. Então, nós temos também, além das áreas de negócio, nós temos também as áreas de pesquisa. O que são essas áreas de pesquisa? Áreas de pesquisas que são, por exemplo, engenharia biomédica, gestão da inovação, robótica e sistemas inteligentes. Eu estou aqui sintetizando algumas, porque aqui a lista é bastante grande e bastante vasta, o nosso campo de atuação. O que quer dizer que esses sistemas
de áreas de negócio e áreas de pesquisa, elas estão bastante entrelaçadas. Elas podem, uma área de negócio, por exemplo, como sistemas de comunicações, ela pode estar presente em todas as áreas de negócio. E as áreas de negócio podem utilizar qualquer uma das áreas de pesquisa, né? Usei aqui o caso específico dos sistemas de comunicação, que é a parte que me toca. Progredindo um bocadinho mais, nós temos aqui, ó, nesse slide, uma matriz que sintetiza aquilo que nós falamos anteriormente: áreas de negócio e áreas de pesquisa, né? Áreas de pesquisa, como vemos na academia, né? Áreas de negócio é como as empresas veem. Isso aqui é muito importante, porque o Inesc Brasil, como ele é uma instituição abrangente e pertencente às instituições brasileiras, nós podemos ter chamadas, equipes de projeto que são abrangentes em todas as áreas e que podem usar expertise de todas as instituições, Brasil afora e até mesmo no exterior. Também aqui nós temos a presença de alguns colegas do exterior, sobretudo na Argentina, Chile, Portugal, e agradecemos a presença dos colegas que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigado por terem vindo. Alguns indicadores importantes do Inesc Brasil são as possibilidades que nós temos dentro dessas áreas de negócios, áreas de pesquisas que nós colocamos em evidência. Vejam, nós temos aqui mais de 13 anos de atuação no Brasil. Isso nasceu da iniciativa de alguns pesquisadores que vieram de Portugal, estudaram em Portugal e trouxeram um modelo português para ser implementado aqui. É algo tão inovador, né, e inédito para nós aqui. Então, nós estamos aí na luta com 13 anos de existência e isso nos dá muito orgulho. São 13 anos fazendo projetos, 13 anos fazendo ciência, 13 anos reunindo pessoas de todas as expertises Legal, para trabalhar em torno de uma janela única legal. de projeto. Nós temos aqui indicadores que mais de 50 milhões em volumes de negócios até 2024, são projetos para 2025, um crescimento de 70,62%, isso é algo muito relevante. Nós temos mais de 40 projetos ativos hoje em 2025, temos mais de 170 bolsistas apoiados em 2025. 170 bolsistas sendo remunerados com oriundos de projetos de P&D alavancados pelo Inesc Brasil. São centenas de publicações, publicações são muito importantes, porque são indicadores que nos ajudam a vencer etapas em prospecções de projetos. Então, aqui nesta página é uma síntese, uma pequena síntese dessa história de sucesso do Inesc Brasil. Aí eu venho uma pergunta, senhores. Por que submeter o seu projeto com o Inesc PID Brasil? Vejam, aqui estão as explicações. São redes de excelência. O que quer dizer redes de excelência? Como nós falamos anteriormente, nós conectamos pessoas de várias instituições. Então, nós temos a vantagem de, através de uma janela única, o que quer dizer essa janela única? Se uma empresa nos contrata para fazer um projeto de P&D, é apenas um contrato com esta empresa Inesc Brasil. E por trás disso, o Inesc Brasil vai buscar as expertises em todas as instituições e por baixo do guarda-chuva do Inesc Brasil reunir essas pessoas. Então nós temos essa vantagem. Por isso que nós falamos aqui também ó, em equipes multidisciplinares. Evidente que por equipes multidisciplinares quer dizer o seguinte: num projeto grande, nós temos que reunir pessoas de várias áreas e essas pessoas estão todas reunidas dentro desse projeto. Então ele é multidisciplinar por natureza. Gestão integrada e eficiente. Como falei anteriormente, janela única que simplifica a aceleração do processo. Nós temos aqui colegas da direção aqui do Inesc Brasil que ele costuma dizer o seguinte, que quando uma empresa chega pela primeira vez para o Inesc Brasil querendo contratar um projeto, ela olha a quantidade de universidades que tem por trás do Inesc Brasil, ele inicialmente se assusta. Então, como que eu vou fazer um projeto com várias universidades? Aí nós explicamos, é onde que está aqui a nossa expertise, que é um contrato só com essa empresa entre o Inesc Brasil e por trás disso a administração do projeto com essas outras entidades é por conta do Inesc Brasil. Então isso torna muito simples e eficiente o nosso processo aqui na gestão integrada e eficiente.
Transferência de tecnologia com impacto, soluções tecnológicas aplicadas e valorizadas no mercado atual, sempre com alta tecnologia e alto rendimento por conta da força de trabalho que nós temos reunidas no nosso banco de dados de pesquisadores. É, essa questão do apoio em todas as etapas, é importante falar isso para os pesquisadores, porque quando o pesquisador está executando um projeto com o Inesc Brasil, ele não tem grandes preocupações em relação a algumas burocracias que são feitas pelas equipes que estão por trás do projeto. Essas equipes fazem gestão do projeto, gestão de compra, compras e várias outras atividades que seriam inerentes ao pesquisador ter que fazê-las quando ele está gerindo um projeto de maneira sólida, né? Nesse caso, essas etapas são ultrapassadas e nós do Inesc Brasil podemos gerir isso e deixar o pesquisador livre para fazer o seu trabalho. Uh, uma outra e importante iniciativa do Inesc Conecta, peço desculpa por não ter agradecido a equipe antes, porque essa equipe do Inesc Conecta ela é muito importante dentro desse trabalho, porque é um trabalho de garimpo, né, é um trabalho de mineração, é um trabalho de voluntário que essas pessoas fazem aqui dentro e para reunir e sintetizar numa apresentação como hoje, várias propostas que são possíveis e são interessantes para que o nosso grupo possa apreciá-las. E dentro dessa iniciativa, o grupo criou um boletim de oportunidades de prospecção. Esse boletim de oportunidades de prospecção é uma iniciativa do Conecta, dos colegas do Conecta, que vai sintetizar aqui várias oportunidades de projeto e elas são lançadas periodicamente. Esse boletim de oportunidades está sendo enviado para aqueles pesquisadores que estão registrados lá no na inscrição do Conecta. É por isso que é importante que você se inscreva, coloque lá seus dados, porque a nossa equipe depois vai disparar a síntese dessa apresentação, os PDFs dessa apresentação e também o boletim de oportunidades. A ideia aqui da nossa equipe, ela é sempre é, é, montada da seguinte forma: as prospecções dos editais são realizadas até às 18 horas do dia anterior à apresentação. Então, nesse caso aqui, como a apresentação é hoje, a prospecção foi realizada. A prospecção que eu quero dizer é o garimpo que essas pessoas, a equipe fez. Durante todo esse processo de mineração de dados. Eu acho que mineração fica mais bonito aqui para nós falar, porque realmente é uma procura que essa equipe faz. Então, foi até às 18 horas de ontem, do dia 2/7. O material é bastante informativo. Evidentemente, chama atenção aqui, colegas, que isso prevalece, né? Aquilo que está sendo divulgado nos editais. O que nós apresentamos aqui é uma pequena síntese dos editais, né? E daqui a pouco o colega aqui, o Gabriel, vai continuar a apresentação e vai mostrar para vocês de maneira mais sintética, ok? Portanto, eu chamo a atenção dos colegas espectadores que estão nessa chamada, que façam a inscrição se ainda não fizeram, né? Que é importante para nós termos esses dados. Chamo a atenção que o Inesc PID Brasil está muito conectado e ligado à LGPD. Portanto, os vossos dados estão garantidos de acordo com a lei e não serão divulgados de maneira fortuita e nem de maneira ilegal. Então, fiquem tranquilos e à vontade para colocar os seus dados lá, que os seus dados estão em segurança no Inesc Brasil. Até porque informação é importante e nós temos que preservar essas informações porque isso nos interessa muito, ok? Então, aqui nós temos o link do formulário, temos aqui o QR Code e a partir daqui, colegas, agradeço imensamente, passo para o Gabriel. O Gabriel continua com as apresentações e eu volto no final para fazer o fechamento. Muito obrigado, boa tarde a todos. Perfeito. Obrigado, professor Ernest. Professor Ernest, me confirme, por favor, que é possível me escutar? Tudo bem Sim, com o sim, meu sim, sim. áudio? Tranquilo, Ótimo, tranquilo. maravilha. Obrigado. Então vamos em frente. Pessoal, eu sou o Gabriel Bolacel, pesquisador da área de sistemas elétricos aqui do INSPID Brasil e também diretor adjunto de prospecção. Vou dar continuidade à apresentação
do Inesc Conecta de hoje, nós separamos, selecionamos aqui um conjunto de editais para apresentarmos. Como o professor Hermes mencionou, prevalece sempre o que está apresentado nos editais, mas além do boletim de oportunidades, que quem se inscrever no link disponibilizado aqui no chat receberá, nós também iremos apresentar aqui esses editais com as informações mais relevantes, as informações principais de cada edital. Nós selecionamos em torno de 19 editais para a apresentação de hoje. Além disso, é importante notar, para quem é a primeira vez que está presente aqui no Inesc Conecta, nós dividimos os editais em categorias. Então, nós começaremos com editais específicos da FINEP e depois avançaremos para editais, por exemplo, que são direcionados, vocacionados para submissão individual de pesquisadores, para fomento em pesquisa, e também um outro exemplo é editais, uma categoria de editais internacionais. Em geral, nós dividimos os editais aqui da apresentação do Inesc Conecta dessa forma. Gostaria de destacar, antes de iniciar os editais, que um aspecto, uma novidade, né, a partir desse Inesc Conecta, é a disponibilização, o compartilhamento do boletim de oportunidades. Então, os editais, há outros editais além desses que nós estamos mostrando aqui no boletim de oportunidades. Então, fica essa mensagem registrada aqui para que vocês também deem uma vasculhada, deem uma analisada no boletim de oportunidades, porque lá, como eu disse, há oportunidades adicionais que não serão apresentadas aqui. Muito bem. Então, dando início aos editais que selecionamos, que destacamos para apresentar hoje. Tentarei fazer isso rapidamente, para não extrapolar aqui muito o tempo que combinamos. Temos a chamada Nordeste, e aqui vinculada a projetos da FINEP. A chamada Nordeste tem como escopo e objetivo fomentar planos de negócio que contemplem investimentos em projetos estratégicos, e aqui são missões estabelecidas na nova indústria Brasil. As áreas temáticas dessa chamada, nós temos áreas temáticas de diferentes vertentes, como setor automotivo, bioeconomia, data center, verde, energias renováveis. Então, envolvem aqui diferentes áreas de pesquisa. Essa é uma chamada que tem como prazo de submissão 15 de setembro e valores disponíveis aqui de 10 bilhões de reais, e onde as propostas devem ter no mínimo um valor de 10 milhões. Importante notar que para cada chamada nós temos aqui um formato já pré-definido, vocês irão perceber no decorrer da apresentação. Nós dividimos as informações geralmente em três subseções, né? O escopo e o objetivo. Tento explicar aqui de uma forma bem sucinta o escopo, as áreas temáticas envolvidas e também prazo de submissão e valores, certo? Então, são essas subseções que estão presentes no nosso formato de apresentação. Uma segunda chamada é o Mover Empresarial, também ainda dentro da categoria FINEP. Aqui tem como objetivo apoiar empresas brasileiras no desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores para o setor automotivo. Então, aqui já é mais vocacionada para a cadeia automotiva. É uma chamada direcionada às empresas. Aqui nós também trazemos tags no canto superior direito dos slides, destacando quando propostas devem ser submetidas por empresas aí associadas a ICTs, e também ou quando são editais vocacionados para
pesquisadores individuais ou a submissão da própria ICT. Nós também trazemos essas tags aqui para auxiliar no entendimento das chamadas. Temos aqui as áreas de conhecimento para o Mover Empresarial, então a linha temática que envolvem, né, algumas das linhas temáticas que envolvem aqui o Mover Empresarial, veículos elétricos e híbrido-elétricos, aumento da eficiência energética de veículos movidos a biocombustíveis, isso também é um outro ponto que pode ser direcionado nessa chamada, entre outros. Essa é uma chamada de fluxo contínuo, acho que isso é algo que acontece com frequência na FINEP, né? As chamadas têm essa característica, algumas delas, né? São chamadas de fluxo contínuo que perduram até o esgotamento dos recursos, né? Aqui o total de recursos disponíveis é 100 milhões de reais, uma duração ou projetos com duração de até 36 meses. Uma outra chamada da FINEP é soluções tecnológicas para aumento da produtividade na agricultura familiar. Então, uma chamada mais vocacionada ao desenvolvimento de tecnologias para a agricultura familiar, considerando biomas e aspectos de sustentabilidade. Temos 4 linhas temáticas para essa chamada, onde projetos podem ser redigidos dentro desses temas, como, por exemplo, desenvolvimento de implementos agrícolas para plantio, colheita e processamento das unidades produtivas familiares. Ela é uma chamada de fluxo contínuo e com duração de até 36 meses. Há uma identificação do grau, do nível de maturidade tecnológica desses projetos aqui que precisam estar entre o nível de maturidade 3 a 7. Total de recursos disponíveis, 120 milhões de reais. Trazemos aqui também um resultado parcial dessa chamada, de 11 de junho, onde tinha 3 projetos aprovados no valor total de 16 milhões de reais. Então ainda tem uma boa parcela aqui de recursos disponíveis, mais de 100 milhões de reais. Uma outra chamada importante do FINEP, da categoria de projetos FINEP, é o FINEP Amazônia, aqui é onde nós identificamos uma chamada de bioeconomia e desenvolvimento regional. Busca-se o desenvolvimento de soluções e aprimoramento de produtos e processos que resultem em compostos bioativos, bioinsumos e também geração e distribuição de energia renovável, além de busca por melhorias em saneamento. Aqui há a necessidade de estabelecermos parcerias com uma ICT sediada na região da Amazônia Legal, né? Então, isso também aqui é um requisito. Temos 3 linhas temáticas presentes, contempladas nessa chamada. É uma chamada de fluxo contínuo, total de recursos disponíveis aqui de 100 milhões. O resultado parcial aqui identificado em 24 de março e nos informa, né, que não há nenhum projeto aprovado até então, ou não havia nenhum projeto aprovado até aquele momento. Muito bem, então essas são as principais chamadas da FINEP. Também buscamos selecionar chamadas que ainda não tinha da FINEP, né, que ainda não tínhamos apresentado em outros ciclos do INESC Connect, mas outras chamadas da categoria FINEP estão no boletim de oportunidades, e agora passamos para outras oportunidades, onde aqui há uma miscelânea de agências de financiamento. Começando pela RNP, onde nós temos uma chamada denominada Redes de Colaboração em Saúde Digital 2026-2027, tendo como foco estabelecer um programa de redes de colaboração em saúde digital, fomentando a inovação e a transformação digital nos serviços de saúde. Essa chamada está
dividida em duas etapas. Etapa um, projetos submetidos por grupos de pesquisa, e etapa 2, projetos submetidos por clusters de grupos de pesquisa. Aqui é onde também o Inesc P&D Brasil tem uma mais-valia muito importante, que é nessa conexão entre grupos de pesquisa de diferentes universidades. Então, nós navegamos muito bem nesse mar. O prazo de submissão dessa chamada é 31 de julho, então ainda temos tempo para poder formar equipes para essa chamada. Projetos, essa chamada busca projetos com duração de até 24 meses, com valores máximos aqui de R$ 600 mil para a etapa um e máximo de 15 milhões para a etapa 2. Então, aqui há uma boa quantidade de recursos disponíveis. Uma outra chamada que está dentro dessa categoria, né, outras oportunidades, é uma chamada da FAPESP, o programa FAPESP para o Atlântico Sul e Antártica, o PROASA, tem essa sigla. Tem como foco pesquisas em áreas costeiras e ambientes marinhos no Atlântico Sul e na Antártica. E, portanto, são propostas que devem abranger áreas de pesquisa voltadas para o oceano. Há diferentes eixos temáticos aqui abarcados por essa chamada, como, por exemplo, compreensão e combate à poluição marinha, ampliação da compreensão do nexo entre oceano, Antártica e clima, e desenvolvimento de estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Essa chamada está no seu segundo ciclo, tem como prazo de submissão 4 de agosto. A duração dos projetos aqui pode variar de 12 a 60 meses. E temos como valores totais da chamada R$ 7 milhões para certos projetos temáticos. Temos aqui, sempre, né, em cada slide, um link onde pode-se acessar mais informações e, inclusive, aceder diretamente à chamada. Então, quando receberem esse documento, também poderão acessar a chamada por aqui. Uma outra chamada aqui dessa categoria, ainda vinculada à FAPESP, né, a FAP do Estado de São Paulo, trata do auxílio à pesquisa, projeto inicial PI, onde buscam-se projetos de pesquisa audaciosos e disruptivos por pesquisadores recém-contratados. Então, aqui tem foco nessa categoria. As linhas temáticas, elas são diversas, então abrangem todas as áreas do conhecimento. Prazo de submissão em 15 de agosto, duração dos projetos de até 60 meses, tendo como valores máximo por projeto R$ 1,5 milhões. Temos mais uma chamada Transforma Pernambuco, Transforma PE, né, esse é o nome da chamada. O escopo trata do apoio a projetos inovadores que promovam a transformação digital de produtos, serviços e ou processos de micro, pequenas e médias empresas pernambucanas. Então, tem o foco em trazer tecnologia, em levar tecnologia, base tecnológica para empresas pernambucanas. Temos algumas linhas temáticas, como, por exemplo, moda e confecção, leite e derivados, aquicultura, fruticultura irrigada, são aqui linhas temáticas possíveis. Temos como prazo de submissão 18 de agosto e valores máximos de R$ 100 mil por projeto. Então fica aqui mais uma chamada que identificamos como relevante para apresentarmos aqui nesse momento. Uma outra chamada agora ligado ao CONFAP e também ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação da Espanha, então uma chamada do CONFAP e CDTI. Aqui a ideia é apoiar projetos colaborativos em pesquisa e inovação tecnológica entre o Brasil e a Espanha, então visa
esse intercâmbio, né, esse relacionamento entre os dois países. Cada projeto conjunto de P&D deve ter como objetivo o desenvolvimento de produtos, processos que levem à comercialização no mercado global, especialmente na Espanha ou no Brasil. Temos como prazo de submissão 12 de setembro, aqui um prazo um pouquinho já mais alargado, né? Temos em torno de 2 meses para organizar uma proposta, se assim entendermos é possível. Projetos com duração de 12 a 36 meses e valores por projeto de no mínimo 250 mil euros, né? Então aqui tem uma condição bastante interessante. Uma outra chamada agora da FAP do Distrito Federal, Programa Desafio DF 2025. Aqui trata de selecionar projetos de desenvolvimento e inovação que se destinem ao estudo da viabilidade de políticas públicas do órgão requerente ou a entidade requerente. Essa chamada ela incentiva a participação de ICTs, startups, empresas inovadoras, entre outros atores. As linhas temáticas estão dentro da viabilidade de políticas públicas oriundas de órgão ou entidade do Distrito Federal. Tem como prazo de submissão 30 de setembro e o valor global dos projetos é de 9,8 milhões de reais. Mais uma chamada dentro ainda dessas outras oportunidades, ainda dentro dessa categoria, é uma chamada da FCT de Portugal, então um concurso de 2025 da parceria europeia Clean Energy Transition, onde buscam-se projetos para acelerar a transição energética, né? Então a transição para as energias limpas e contribuir para o objetivo de neutralidade climática até 2050. Temos diferentes linhas temáticas aqui que chamam a atenção e onde podem ser desenvolvidos, redigidos projetos. O prazo de submissão ainda é bastante confortável para nós nos organizarmos com uma chamada, né? Então, 9 de outubro, exato, 9 de outubro. Projetos com duração de até 36 meses e valores de no máximo 200 mil euros por projeto. Mais uma chamadinha aqui dentro dessa categoria, uma chamada da FAPESP em colaboração com os Estados Unidos, com National Science Foundation. Então, nós temos chamado, dentro do grupo, né, chamadas em colaboração, busca a cooperação entre pesquisadores do Estado de São Paulo e pesquisadores dos Estados Unidos para submeter projetos de pesquisa colaborativos. Temos aqui 4 linhas temáticas possíveis. O prazo de submissão é um prazo de fluxo contínuo, né? Então, aqui, até o esgotamento dos recursos, né? Em geral, projetos dessa natureza são estabelecidos como de fluxo contínuo. Mais uma chamadinha ligada à nova economia capixaba, então, aqui da FAPES, do Espírito Santo, né? A FAP do Estado do Espírito Santo. Busca selecionar projetos de inovação desenvolvidos por empresas desse estado, em colaboração com ICTs ou instituições de ensino superior capixabas. As linhas temáticas buscam projetos em transformação digital, descarbonização, economia circular, entre outros. O prazo aqui de submissão ele é também de fluxo contínuo, com valor por projeto de no mínimo 500 mil reais. Muito bem, então finalizamos a segunda categoria. Prometo que já estou finalizando. Vamos para a terceira categoria de hoje, que são oportunidades do Horizon Europe. Então, aqui são editais específicos que visam a colaboração com o continente europeu. Então, aqui nós temos uma chamada ligada a Soft Robotics for Advanced Physical Capabilities, ligados à IA, né? O objetivo é desenvolver e disseminar ferramentas e sistemas de uso geral, visando
métodos de design e técnicas de controle para robótica leve, então aqui ligado à robótica e ao desenvolvimento de inteligência artificial. As linhas temáticas que estão envolvidas nessa chamada devem se concentrar na exploração de novos materiais e métodos de projeto para estruturas não rígidas, juntamente com técnicas avançadas de controle para sistemas robóticos leves. O prazo de submissão ele ainda está confortável, né? Temos aí 3 meses para realizar a submissão e formar consórcios com parceiros europeus. Valor por projeto de até 10 milhões de euros. Uma outra chamada que nos chama a atenção dentro dessa categoria é a chamada de Next Generation Distribution Substation for Increasing the System Resilience. Essa chamada tem como objetivo desenvolver subestações de distribuição de energia elétrica inteligentes, visando ampliar a resiliência, observabilidade e eficiência das redes de distribuição. Busca-se aqui demonstrar, testar e validar em pelo menos 2 projetos pilotos em países membros da União Europeia ou países associados à União Europeia o estudo, né, os resultados desse projeto. Portanto, as linhas temáticas envolvidas aqui devem ser dentro do arcabouço de subestações inteligentes e a integração delas, em como lidar com elas, né, em redes resilientes. O prazo de submissão aqui bastante confortável, né, 17 de fevereiro do ano que vem, de 2026, e valores por projeto de até 8 milhões de euros. Aqui é uma boa oportunidade de formação de consórcio. Muito bem, vamos para a última categoria, já estou finalizando, bolsas individuais. Agora, aqui uma chamada que visa fomentar projetos de pesquisa, e claro, aqui mais ligada a pesquisadores individuais das universidades e institutos de pesquisa no Paraná. Então, é uma chamada que tem como título, né, o Programa de Mobilidade Ganhando o Mundo da Ciência. Envolvem parceiros e estão ligados ao Programa de Mobilidade da Fundação Araucária. Envolve parceiros internacionais também. Diferentes áreas de conhecimento são elegíveis para essa chamada. O prazo de submissão é de 1º de setembro a 1º de novembro desse ano. Os projetos precisam ter duração de 2 meses, e aqui tem um valor por bolsa, né, para pesquisadores que se interessarem para essa chamada, uma bolsa, né, de 1.300 euros, além de seguro-saúde e outras condições. Mais uma chamada visando colaboração internacional, e aqui uma colaboração com a Alemanha, programas de bolsas para pesquisa da CAPES, né, que visa fomentar esse intercâmbio com instituições alemãs. Vejam que temos aqui diferentes linhas temáticas para pesquisadores que já possuem doutorado, né? Então, pesquisadores que estejam interessados em desenvolver um pós-doutorado. Também temos a questão do pesquisador experiente, tem aqui algumas categorias dentro das linhas temáticas, e o prazo de submissão é até 28 de novembro de 2025. Mais uma chamada dentro dessa, dessa categoria, né? Uma chamada PROCAD, Segurança Pública e Democracia, também uma chamada fomentada pela CAPES. Tem o objetivo fomentar a pesquisa e a formação de pessoal altamente qualificado em temas prioritários da segurança pública, com foco em áreas estratégicas do Estado de São Paulo. Temos aqui 6 eixos dentro da subseção áreas de conhecimento, que podem ser endereçados para essa chamada. O prazo de submissão é 1º de agosto, né? Então nós temos aí em torno de um mês para que pesquisadores possam trabalhar em uma chamada, para trabalhar em um projeto desse tipo, dessa tipologia. O valor por projeto é no máximo de R$ 1 milhão, sendo que tem aqui
dentro desse valor, a possibilidade de utilizar recursos para custeio, recursos de capital e também bolsas de estudo. Uma outra chamada que chama-nos a atenção é uma chamada que visa o intercâmbio de pessoal com colaborações internacionais, interdisciplinares e intersetorial, uma chamada aqui do CONFAP, que visa três dimensões de mobilidade: intersetorial, internacional e também interdisciplinar, onde temos bastante experiência, né, em tipologias de projeto interdisciplinares. Buscam diferentes áreas de conhecimento que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. É uma chamada de fluxo contínuo, onde projetos precisam ter uma duração de até 12 meses, total de recursos disponíveis de 97,7 milhões de euros. Muito bem, peço desculpas, tentei acelerar o máximo possível, passei uns 4 minutinhos aqui do tempo máximo previsto. Passo a palavra para o professor Hermes fazer aqui o encerramento desse ciclo. Professor Hermes, por favor. Ok, muito obrigado, Gabriel. Foi brilhante a tua apresentação, agradeço imensamente. Senhores, antes de finalizar, eu gostaria de dizer duas coisas. Na verdade, se eu tivesse aqui assistindo pela primeira vez o Conecta, eu me perguntaria em algumas questões. Por exemplo, o que é esse INESC? Como esse INESC funciona? Se você tem essa dúvida, nos procure. Nos procure, nós podemos apresentar como funciona o INESC de maneira mais elaborada, de maneira mais centrada na matéria que é demonstrar o INESC, como funciona o seu arcabouço jurídico, como é que ele está conectado, como é que ele está inserido dentro das universidades públicas, como é que ele está colado dentro dos estatutos das universidades públicas. Nós estamos também colados às instituições particulares, mas em especial às instituições públicas. É importante frisar que existe um, um- um- um ser jurídico mais complexo que é necessário, então, colar-se a esses estatutos e estar tudo de acordo com as normas de cada instituição. Então, tudo isso nós poderemos demonstrar com mais ênfase, com mais tranquilidade. Então, tem essa dúvida? Nos procure. Está aqui pela primeira vez? Nos procure. Procure a nossa equipe, entre em contato, nós teremos grande prazer em poder ajudá-los a elaborar uma forma de aprender um pouco mais sobre o INESC. A segunda dúvida seria, mas eu estou sozinho e como é que eu faço? Nos procure. Porque se você está sozinho no seu ramo de pesquisa, a gente pode ajudá-lo a encontrar outras pessoas que também podem estar sozinhas. E podemos aqui formar equipes para que possamos trabalhar em torno do consórcio, da formação de equipe, da elaboração de projeto, da submissão de projeto e obtermos êxito. A gente sabe que todo esse processo de elaborar projeto, participar de chamada e obter êxito na chamada não é algo trivial. Por isso, precisa de muitas mãos e muitas ajudas mútuas para que se possa conseguir obter êxito ali na frente, tá bem? Então, nos procure, não temos problema em nenhum em vos ajudar e no que pudermos esclarecer será esclarecido. Finalizamos aqui, agradeço imensamente, recobro que possam, por favor, se inscrever. Quem não se inscreveu, se inscrever ali no form, que seria importante nós termos essas pessoas atualizadas para que possam receber as nossas atualizações. O PDF dessa apresentação, as possíveis chamadas, o boletim de oportunidades, que é algo muito interessante e muito bem elaborado pela equipe. Agradeço a presença dos colegas de estarem aqui. Finalizamos por aqui. Uma boa tarde a todos. Agradeço também a equipe do Conecta, que foi brilhante nessa apresentação. Boa tarde a todos.